Olá, tudo bem? Começa agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os destaques de hoje. Egito recupera conjunto significativo de artefatos de uma cidade submersa há mais de 2 milênios. Milhares de brasileiros aceitam morar em apartamentos de apenas 9 metros quadrados na França pelo prazer de viverem no país europeu. E ainda, a artista do Paraná desenvolve modo bem atrativo de apresentar pontos turísticos a crianças. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. A gente começa falando da ampliação do acesso à internet no campo, o que está revolucionando a vida dos produtores rurais do Brasil. A ferramenta é usada para melhorar as plantações, fechar negócios e também aumentar a segurança. Para os agricultores, a internet não é apenas para entretenimento ou trabalho, ela também é fundamental para a segurança, a saúde e para o seu aprimoramento. O uso de internet no campo é importante, inclusive, para a sustentabilidade. Existem aplicativos que orientam o produtor sobre a dose certa de agrotóxicos, evitando desperdícios e reduzindo a poluição. A falta de conectividade não foi nem é exclusiva de Caconde. Segundo o IBGE, em 2024, 15% dos domicílios rurais brasileiros ainda não tinham acesso à internet. Mesmo onde a internet chega, a qualidade ainda é um problema. Apenas 52% dos domicílios rurais possuem conexão 4G e 5G. Nas lavouras, a cobertura é ainda menor. Só 34% tem esse tipo de conexão, aponta. O levantamento da Associação Conectar Agro em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Para mudar este cenário, o projeto Semear Digital, encabeçado pela Embrapa, busca levar conectividade a algumas cidades rurais do Brasil. Desde 2020, 10 cidades já foram beneficiadas pelo programa. Levar internet para comunidades rurais amplia a comunicação delas com o mundo. Um exemplo disso é o aumento de vendas pela internet entre os produtores que passam a usar redes sociais. Para eles, há ainda outras novidades que, para quem é da zona urbana, são corriqueiras, como usar aplicativos de banco. Além de decidir qual será o meio ideal para levar internet, a Embrapa busca saber as necessidades do agro para fazer sugestões de tecnologias que serão mais úteis para a cidade. Para disseminar o uso de tecnologia, são escolhidas algumas propriedades para servirem de exemplo para os vizinhos. Nesses locais, a Embrapa oferece treinamentos para mostrar como usar as inovações e quais são os benefícios de aderir a elas. A partir do dia 1º de setembro, os planos de saúde serão obrigados a garantir o fornecimento do implante contraceptivo hormonal. O procedimento, destinado a mulheres de 18 a 49 anos, já é encontrado no SUS. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Complementar. Segundo a legislação brasileira, quando um procedimento é incluído no Sistema Único de Saúde, a técnica também deve ser oferecida pelos planos de saúde privados em até 60 dias. O Implanon foi disponibilizado no SUS no início de julho. O método contraceptivo se destacou com uma eficácia superior a 99%. Segundo especialistas, os anticoncepcionais que dependem da memória da usuária têm uma taxa de erro maior. Enquanto isso, o Implanon é promissor por não depender da pessoa para ter resultados positivos e pela longa duração. Além de prevenir a gravidez indesejada, o anticoncepcional colabora com a redução da mortalidade materna. O procedimento é realizado por um profissional da saúde e a aplicação é bem rápida e simples. Com o uso de uma anestesia local, o dispositivo é inserido sobre a pele do braço da paciente. O contraceptivo libera um hormônio para prevenir a gravidez e tem uma duração de 3 anos. A medida é um grande avanço nos direitos das mulheres e na ampliação do acesso a métodos contraceptivos no Brasil. Um novo estudo revelou que uma alimentação saudável, com maior diversidade de vegetais, pode reduzir o risco do diabetes tipo 2. Só no Brasil, 16 milhões de pessoas são vítimas da doença.
O diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada pela baixa produção de insulina e pelo nível elevado de açúcar no sangue, o que causa danos cardiovasculares, renais e oculares. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há mais de 580 milhões de adultos com a enfermidade no mundo. No Brasil, são 16 milhões. Os pesquisadores de universidades do Canadá, da Alemanha e da Itália estabeleceram uma relação entre a prevenção do diabetes com a alimentação. A pesquisa analisou o hábito alimentar de 23 mil indivíduos durante um período de 10 anos. A redução do risco da doença foi associada ao consumo diário de 4 a 5 vegetais, além de frutas, verduras e proteína vegetal como feijão, ervilha e grão de bico, que auxiliam no equilíbrio da glicemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o estudo ajudou a reforçar a importância da prevenção da enfermidade. Os alimentos industrializados, que são os mais consumidos, costumam apresentar quase sempre os mesmos ingredientes, mas com pouco valor nutricional. Por isso, uma alimentação ampla e saudável é indispensável. A variedade alimentar garante mais consumo de vitaminas, sais minerais e demais nutrientes de ação antioxidante e anti-inflamatória, essenciais para o funcionamento correto do organismo. A instituição recomenda o uso de produtos sazonais, pois costumam ser cultivados com menos pesticidas e agrotóxicos. Além disso, os especialistas também reforçam a prática de atividade física para equilibrar os níveis de insulina e favorecer a perda de peso. A grande maioria dos brasileiros hipertensos tem um hábito bem perigoso. Sabem que tem o problema, mas tomam remédio apenas quando a pressão sobe bastante. Uma atitude que pode causar sérias consequências. Um estudo inédito realizado pela Universidade de São Paulo revelou um descompasso preocupante entre o relato de pacientes hipertensos e os exames laboratoriais. Entre os 253 participantes da pesquisa, 90% afirmaram seguir corretamente o tratamento medicamentoso para controlar a pressão arterial, mas o teste de urina identificaram a presença de remédios em apenas 32% deles. O resultado evidencia a grande quantidade de pessoas com pressão arterial fora dos níveis recomendados, um problema que se reflete em todo o país. Segundo os últimos dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, cerca de 28% da população brasileira convive com hipertensão. Para os pesquisadores, o desafio não está apenas na disponibilidade de medicamentos, mas na adesão ao tratamento, o que preocupa os médicos, já que a pressão descontrolada representa um sério problema de saúde pública, com impacto direto na ocorrência de infartos, AVC, insuficiência cardíaca e perda da função renal. Diversos fatores contribuem para que os pacientes não sigam corretamente as orientações médicas. Entre eles estão a ausência de sintomas perceptíveis, o esquecimento, o receio de efeitos colaterais, a crença de que o remédio não é necessário e o custo do tratamento. Além disso, a frequência espaçada das consultas e a troca constante de médicos na atenção básica dificultam a construção de vínculo entre paciente e profissional da saúde, prejudicando ainda mais o acompanhamento contínuo. Especialistas defendem estratégias para facilitar a adesão, como a prescrição de medicamentos de dose única diária, com ação prolongada e poucos efeitos adversos, e a simplificação do tratamento, concentrando o uso de diferentes remédios em um mesmo horário, sempre que indicado. Consultas regulares também são fundamentais para o acompanhamento correto. É recomendada a avaliação a cada 3 ou 6 meses para pacientes estáveis, enquanto aqueles com quadro mais grave devem ser acompanhados mensalmente ou bimestralmente. Os pesquisadores afirmam que o controle da hipertensão depende tanto do acesso aos medicamentos quanto do comprometimento do paciente em manter a medicação corretamente. Cientistas da Universidade da Califórnia anunciaram uma novidade que pode transformar a pesquisa sobre o Alzheimer. Eles utilizam o grafeno, que é derivado do carbono, para dar um estímulo aos neurônios. Segundo os pesquisadores, seria uma espécie de empurrão que melhora o funcionamento do cérebro.
Em um progresso inédito na pesquisa sobre doenças neurológicas, os cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego conseguiram acelerar o amadurecimento de organoides cerebrais humanos, conhecidos como minicérebros, usando grafeno, um material ultrafino derivado do carbono. O estudo, publicado na revista Natural Communications, demonstrou que esses minicérebros foram capazes de desenvolver conexões neurais mais rapidamente, abrindo novas perspectivas para o estudo de doenças como o Alzheimer. Para entender melhor como os cientistas chegaram a essa conclusão, a equipe explicou que precisou contornar as limitações do cérebro, que é protegido pelo crânio, ainda dentro do útero. Os pesquisadores, com o tempo, vêm criando esses organoides cerebrais a partir de células-tronco. O problema é que esses minicérebros costumam se desenvolver de forma lenta, dificultando pesquisas sobre doenças ligadas ao envelhecimento, justamente como o Alzheimer. Para contornar esse obstáculo, os especialistas utilizaram o grafeno para estimular e acelerar o processo de maturação dos organoides, sem modificar o DNA das células, ao contrário de outras técnicas utilizadas. Os primeiros testes foram feitos em um robô simples que estava conectado aos minicérebros e, ao receber os sinais gerados, foi capaz de se movimentar e desviar de obstáculos com 100% de sucesso após o treinamento. Apesar do impacto, os cientistas ressaltaram que o estudo ainda está em estágio inicial. Agora, a equipe pretende aplicar a técnica a outras condições neurológicas, como Parkinson e epilepsia, além de investigar o uso desses minicérebros em sistemas computacionais mais avançados. A redução de 20% do consumo de álcool recomendada pela Organização Mundial da Saúde pode evitar mais de 10 mil mortes por ano, o equivalente a uma morte por hora aqui no Brasil. Uma nova análise da Fundação Oswaldo Cruz revelou que uma redução de 20% no consumo de álcool no Brasil poderia salvar 10 mil vidas por ano, que equivale a uma morte evitada por hora no país. O impacto não seria apenas na saúde da população. Essa queda também representaria uma economia de cerca de 2 bilhões de reais por ano em perdas de produtividade decorrentes de mortes prematuras, valor que corresponde a 58% do orçamento do programa Farmácia Popular em 2024. As perdas econômicas estão diretamente ligadas à interrupção precoce da vida de pessoas em idade produtiva, afetando não só a renda familiar, mas também o mercado de trabalho e a economia nacional. Para embasar a projeção, os pesquisadores consideraram 24 doenças associadas ao uso de álcool, incluindo tuberculose, cirrose, doenças cardiovasculares, epilepsia, hemorragia intracerebral e diversos tipos de câncer. O relatório aponta que, mesmo em um cenário mais conservador, com redução de apenas 10% no consumo, cerca de 4.600 mortes poderiam ser evitadas anualmente, com economia de 1 bilhão de reais. Atualmente, os custos diretos de hospitalizações e procedimentos relacionados ao uso do álcool chegam a esse valor por ano ao Sistema Único de Saúde. Segundo os dados, os homens respondem por 74% dessas despesas, além de concentrarem a maior parte das mortes em idade produtiva, geralmente antes dos 60 anos. Além de ser fator de risco para diversas doenças crônicas, o consumo abusivo de álcool está relacionado à violência doméstica e acidentes de trânsito, ampliando os impactos sociais do problema. A Organização Mundial da Saúde recomenda que países intensifiquem as medidas para reduzir o consumo per capita de álcool até 2030. Entre as estratégias consideradas mais eficazes estão a tributação da bebida por meio do imposto seletivo previsto na reforma tributária, restrições de venda e horários de consumo, além de políticas de informação e rotulagens mais rigorosas. No interior da província de Hunan, na China, uma professora segura um pincel de tinta e desenha, com muito cuidado, os caracteres de uma escrita secreta criada por mulheres há muitos séculos. Agora, essa tradição única volta a ser valorizada e aprendida por uma nova geração. Em um ateliê na província de Hunan, no centro da China, uma professora traça suavemente com um pincel de tinta os caracteres de uma escrita secreta inventada há séculos pelas mulheres. O Nushu, que literalmente significa escrita das mulheres, foi criado há cerca de 400 anos, quando as mulheres não tinham acesso à educação e nem à escrita tradicional.
Graças ao Nushu, elas podiam se comunicar entre si por meio de cartas, canções ou até bordados, contornando a sociedade patriarcal. O Nushu traz calma. Quando o pincel toca o papel, a força flui para dentro de nós. Quase 100 estudantes participaram de uma oficina de uma semana, organizada pelas autoridades locais para promover o Nushu. Mas a escrita também brilha na internet. No Xiaohongshu, um aplicativo chinês similar ao Instagram, o número de visualizações da tag Nushu alcança os 72 milhões. A maioria são publicações de mulheres jovens que postam fotos de tatuagens ou outras criações com esta escrita ancestral. Encontrei a escrita online e me interessei muito. Sinto que é um sistema de escrita único próprio das mulheres. É por isso que escolhi vir aqui, para aprender e aprofundar meu conhecimento. Transmitido de geração em geração, de mães para filhas, o Nushu ganha força em toda a China e, mesmo sendo considerado um símbolo de força feminina, já extrapola a barreira dos gêneros. Tao Yushi, estudante de animação de 23 anos, é um dos poucos homens na oficina. Ele conta que quer aprender o Nushu para inspirar suas criações. Trata-se de transmitir a cultura herdada de nossos ancestrais. É algo que todos devem se esforçar independentemente de serem mulheres ou homens. Isso basicamente cria um santuário para nós. Um espaço seguro onde podemos expressar nossos pensamentos, confiar em nossas irmãs e conversar sobre qualquer coisa. As palavras escritas com Nushu são lidas em um dialeto local, o que complica seu aprendizado para os habitantes de outras regiões. Mesmo assim, sua elegância e singularidade explicam o renovado interesse por essa arte de quase 500 anos. A dança ganhou um novo espaço em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma arte que mostra como quebrar barreiras e unir comunidades. Propósitos que permitiram a criação do projeto Dancidades, Dança e Cidadania, com oficinas, troca de experiências e um espetáculo aberto ao público. A dança é uma das expressões mais antigas da humanidade e tem um papel marcante na cultura. Essa linguagem artística ganha ainda mais espaço em Dourados com o projeto Dancidades, que propõe inclusão e acessibilidade, unindo pessoas com e sem deficiência nas mesmas práticas cênicas. A dança, como as artes de uma maneira geral, elas criam lugares para qualquer pessoa viver. Então, uma dança que ela age num lugar de discutir o corpo, a vida, nessa relação de proximidade entre arte e vida, ela é um lugar para que qualquer pessoa possa viver. Voltado a artistas, produtores culturais, professores, estudantes e demais interessados, a proposta busca ampliar a percepção sobre criação, curadoria e ambientes acessíveis, além de refletir sobre barreiras simbólicas e materiais nos espaços culturais. A gente vem exatamente com as pessoas discutir qual a importância de pensar os projetos artísticos, as ações, as criações artísticas, os espaços culturais, toda essa atuação que os agentes culturais movimentam no seu território, de pensar a acessibilidade não apenas como ferramenta para espetáculo, ou para uma aula, ou para uma oficina, mas pensar a acessibilidade no sentido de como a gente pode acionar o lugar de direito de pessoas com deficiência nos lugares de arte, nos lugares de criação, não só como público, mas como artista, como trabalhadores da cultura, e acessibilidade e pensar a acessibilidade expandida que a gente tem, para além da Libras, para além da audiodescrição, mas da participação efetiva das pessoas como pessoas de direito de fruir as artes, a educação, o convívio social e tudo mais de uma pessoa viva. O Dancidades, Dança e Cidadania chega à 5ª edição, com oficinas realizadas no NAC, Núcleo de Artes Cênicas na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. E no Casulo, Espaço de Cultura e Arte, onde também será apresentado o espetáculo de dança Desenho do Tempo.
A apresentação do espetáculo Desenho do Tempo, com Marcos Matos e Renata Leone. E nesse espetáculo ele é uma matéria, um estudo de acessibilidade, né? Como que a gente está promovendo a acessibilidade por meio desse espetáculo. A ação é realizada pela Associação Arado Cultural, por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Iniciativas como esta ampliam o acesso à cultura e reafirmam a dança e outras artes como espaços de diversidade, diálogo e cidadania. As leis de incentivo têm mobilizado e têm trazido como uma obrigatoriedade a aplicação de recursos acessíveis. Mas o que a gente está propondo por meio do Dancidades, nesta 5ª edição, é como, né, nos perguntarmos como acessarmos da melhor maneira todos os públicos, né, de uma maneira íntegra e diversa, que se comunique com essas pessoas, que tragam elas não só para como público, como espectador, mas dentro de todos os contextos. Contextos de criação de uma obra, contextos de organização, né, como produção, nos diversos setores. A população brasileira envelheceu em ritmo acelerado nos últimos 12 anos. Os dados são da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O levantamento divulgado pelo IBGE aponta que entre 2012 e 2024, a participação de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% do total. Já os idosos com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 16,1%. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a base da pirâmide etária encolheu. E as crianças de 5 a 13 anos, que representavam 14,6% da população em 2012, recuaram para 12,3% em 2024. Já a faixa de 14 a 17 anos caiu de 7,1% para 5,6%. Em contrapartida, o grupo com 65 anos ou mais avançou de 7,7% para 11,2% da população no mesmo período. Segundo o IBGE, o processo de envelhecimento se observa em todas as regiões do país, ainda que em ritmos diferentes. O Norte concentra a população mais jovem, com 41,7% dos habitantes abaixo de 24 anos, enquanto o Sudeste e Sul têm os maiores percentuais de idosos, mais de 17%. O estudo também confirma a predominância feminina nos grupos etários mais velhos, reflexo da maior expectativa de vida das mulheres, que em 2024 elas representavam 51,2% da população total e estavam mais presentes entre os idosos. Dividir a rotina de trabalho entre o ambiente doméstico e o da empresa está ficando cada vez mais difícil. Os dirigentes acham melhor ver os funcionários frente a frente e, aos poucos, estão tirando o trabalho híbrido. Mais de 2 anos após o fim da pandemia, o modelo de trabalho híbrido, que dominou o mundo corporativo durante a crise sanitária, começa a perder espaço. As empresas têm dado sinais claros de retorno mais intenso ao trabalho presencial, motivadas pela necessidade de otimizar os espaços já disponíveis e aumentar a presença dos funcionários nos escritórios. Uma pesquisa global recente mostra que 6 em cada 10 companhias planejam ampliar a frequência de funcionários no local. Entre as medidas adotadas, 42% estabeleceram mandatos de presença, 32% criaram programas para melhorar a experiência no ambiente corporativo e 9% implementaram políticas de incentivo para estimular a ida ao escritório. A tendência também reflete na taxa de utilização dos escritórios, que deve crescer pelo 3º ano consecutivo, ultrapassando os níveis pré-pandemia e atingindo quase 80% neste ano. Esse índice leva em conta não apenas a ocupação do espaço, mas também a frequência e o tempo em que os colaboradores permanecem no local, reforçando a estratégia das empresas de tornar os ambientes mais ativos.
Para reduzir custos e otimizar o uso das áreas corporativas, muitas companhias têm também adotado práticas como o compartilhamento de mesas e redução de espaços dedicados a escritórios. O assunto agora é a descoberta de um conjunto significativo de artefatos no Egito. Foram encontrados em frente à costa de Alexandria vestígios de edifícios, tumbas, tanques para peixes e até de um cais de uma cidade submersa há mais de 2.000 anos. A operação foi conduzida pelo Ministério do Turismo e Antiguidades. Mergulhadores auxiliaram no resgate de peças, enquanto guindastes retiravam itens selecionados. Entre os objetos recuperados estão estátuas de faraós, esfinges e restos de construções em calcário que serviam como templos, casas ou áreas comerciais. A cidade agora revelada teria sido uma extensão de Canopo, importante entre os séculos 3 a.C. e 6 d.C., antes de ser tragicamente engolida por uma série de catástrofes naturais, terremotos e a elevação do nível do mar condenaram a cidade e seu porto vizinho, Herakleion, ao esquecimento subaquático. Além dos objetos de culto e arte, os arqueólogos identificaram tanques escavados na rocha, usados tanto para a criação de peixes quanto para o armazenamento de água potável. Um cais de 125 metros que servia como porto para embarcações menores durante os períodos romano e bizantino também foi localizado junto com um navio mercante, âncoras de pedra e um guindaste portuário. O ministro do Turismo e Antiguidades, Sherif Fathi, enfatizou a seletividade do resgate. Segundo ele, há inúmeros elementos sob a água, mas a capacidade de recuperação é limitada. O ministro disse também que o restante permanecerá como parte integral do patrimônio subaquático. A decisão reflete uma tendência moderna na arqueologia de preservar sítios in situ sempre que possível, mantendo a contextura histórica. A ironia histórica é que a Alexandria, herdeira desse legado submerso, agora enfrenta a mesma ameaça que varreu Canopo do mapa. A cidade afunda mais de 3 milímetros por ano e é considerada uma das áreas costeiras mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. De acordo com as projeções da ONU, mesmo em seus cenários mais otimistas, indicam que 1/3 de Alexandria poderá estar submerso ou inabitável até 2050. O número de brasileiros pagando aluguel voltou a bater recorde diante da dificuldade de comprar um imóvel. O que também aumentou foi o número de pessoas vivendo sozinhas, como mostra a pesquisa divulgada esta semana. O número de brasileiros que moram em imóveis alugados aumentou nos últimos anos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a parcela de lares em aluguel passou de 18% em 2016 para 23% em 2024. Em números absolutos, são mais de 17 milhões de residências alugadas, contra cerca de 12 milhões registradas 8 anos antes, representando um crescimento de 45%. Ao mesmo tempo, caiu a quantidade de famílias que vivem em imóveis próprios já quitados. O percentual recuou de mais de 66% em 2016 para mais de 61% em 2024. Segundo o IBGE, esse movimento mostra os efeitos da perda de poder de compra e da dificuldade das famílias em adquirir a casa própria. Em todo o país, o levantamento identificou 77 milhões e 300 mil domicílios. O número representa aumento de 16% em relação a 2016. O Sudeste concentra a maior parte, mais de 33 milhões de moradias. O Nordeste vem em seguida com pouco mais de 20 milhões, seguido pela região Sul com 11 milhões e 700 mil. O Centro-Oeste e Norte somam juntos cerca de 12 milhões de residências. Em muitas capitais, alugar um imóvel já consome quase metade da renda mensal do trabalhador e mesmo para quem pensa em comprar, os juros elevados do financiamento ainda são um obstáculo difícil de superar. Segundo Heitor Kuser, os altos preços dos imóveis têm feito com que mais pessoas passem para o aluguel, porém a população também tem sentido um aumento no valor dos aluguéis. O investidor que compra imóveis continua comprando, mas quem procura e não consegue comprar vai para o aluguel. E o aluguel aumentou o preço por duas razões. A primeira, óbvia, que é o aumento da demanda, mas principalmente por conta do fenômeno do Airbnb, do short term, que é o aluguel por curta temporada. Há muita gente preferindo deixar de alugar longa temporada, ou por 1 ano, ou por 2 anos, em detrimento de alugar pela temporada, por 1, 2 ou 3 dias, porque a rentabilidade do imóvel cresce. Então esta é a segunda razão
pela qual os imóveis aumentaram o preço na locação. Ainda segundo o Kuser, tem estado cada vez mais difícil encontrar imóveis para alugar. E se você que está procurando imóvel para alugar, você pode ver que está muito difícil encontrar imóveis. A demanda aumentou muito e aí obviamente o preço aumenta. Mas está muito difícil alugar imóveis hoje em dia. Se procura, são sempre os mesmos imóveis e aqueles mais bem localizados, com preços mais atrativos, não ficam mais disponíveis para alugar. E isso tem gerado um problema que especialmente os imóveis que alugam mais ou que vendem mais, são localização. Então ele é bem localizado, ele tem infraestrutura, especialmente de transporte e serviços, ele também aluga mais. A pesquisa mostra também mudanças no tipo de moradia. As casas ainda são maioria, correspondendo a 84% do total. Mas o número de apartamentos cresceu quase 30% desde 2016, chegando a mais de 11 milhões de unidades. Outro dado que chama atenção é o aumento dos lares com apenas um morador. As chamadas residências unipessoais passaram de 12% para quase 19% em pouco mais de uma década. O levantamento também avaliou as condições de saneamento básico. Quase todos os domicílios possuem banheiro de uso exclusivo, mas o acesso à rede geral de esgoto ainda é desigual. Nas áreas urbanas, o índice chega a 78%. Já nas zonas rurais, pouco mais de 9% dos domicílios contam com esse serviço. Para os pesquisadores, os dados revelam a concentração de renda no período, além da influência da inflação e da perda salarial, fatores que dificultam a compra do imóvel próprio e aumentam a procura pelo aluguel. Quase 100 mil brasileiros vivem atualmente na França. E apenas pelo prazer de morar em um país como esse, alguns aceitam viver em apartamentos de apenas 9 metros quadrados, sem janelas e com aluguel de mais de R$6 mil. Paris está entre as capitais europeias com os mais altos preços de aluguel. Ocupa o 7º lugar no ranking da Statista de 2025, entre os mais caros da União Europeia, com custo de, em média, 1.700 euros para apartamentos mobiliados. Enquanto isso, a fila de requerentes de moradia social destinada a pessoas de baixa renda já chega a 512 mil, o que representa 69% dos pedidos da Île-de-France. Quem faz a opção em morar em cubículos, literalmente está em busca de um ideal maior. Seja dar um futuro melhor para um filho, desenvolver habilidades em empresas internacionais, ter a vivência num outro país, domínio de outro idioma, entre outras motivações pessoais. Um estudo realizado em 2021 por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense mostrou que 29,3% dos brasileiros na França entraram no país com visto de estudante, 13,1% como turistas e 12,4% já tinham cidadania europeia. Em relação à habitação, 59,3% vivem com suas famílias, enquanto 24,1% moram sozinhos. A escassez habitacional na capital francesa acontece por conta de alguns fatores, que vão desde o alto número de moradias vazias, cuja ocupação foi barrada por impasses na justiça, uso dos imóveis para aluguel de temporada para turistas, sublocações não autorizadas, pouca disponibilidade de terrenos para a construção de novas casas e ocupação de bairros tradicionalmente populares por moradores de classes mais abastadas. Para a advogada brasileira Camila Santana, que é conselheira jurídica na ADIL, sigla para Agence Départementale d'Information sur l'Agrémenté, em francês, órgão público que oferece orientação gratuita aos cidadãos sobre venda e aluguel de imóveis, esses fatores combinados tornam o acesso à moradia em Paris cada vez mais difícil. Na sua opinião, Paris está superlotada, não tem mais espaço, e recomenda às pessoas que estão indo para lá procurarem outra localidade com metrô, mas que saia do centro. Esses imóveis mínimos chamados chambres mantiveram algumas características. O acesso é feito por escadas de serviço adjacentes às propriedades. Até hoje não há elevador. Partes deles não têm banheiro. Essa área é compartilhada no corredor. A ventilação e a iluminação também são comprometidas pela falta de janelas. Muitos definem suas casas como calabouço. Na prática, morar em Paris não é sinônimo de luxo habitacional, mas uma vantagem profissional concreta por conta das muitas greves no transporte público, engarrafamentos intensos e saturação de várias linhas de metrô. Isso faz com que diversas empresas com sede em Paris contratem os candidatos que residem na capital.
Viver sob essas condições é a justificativa de lutar por um sonho, sem pompa ou circunstância. Um artista da cidade de Pato Branco, no estado do Paraná, desenvolveu um modo bem atrativo para apresentar os pontos turísticos do município às crianças. Ele faz desenhos dos lugares de destaque da cidade para os pequenos pintarem. E agora ele lançou um livro com o nome de Pato Goods. Em Pato Branco, um artista transformou o carinho pela própria cidade em arte. E o resultado é um grupo de patinhos prontos para passear. Nas páginas do livro, percorrem cenários turísticos, misturando imaginação, identidade local e um toque de diversão que conquista crianças e adultos. Quem foi o responsável por colocar os patinhos para passear foi o Mazinho. Ele desenhou cada cena à mão e transformou tudo em uma arte digital, criando um passeio diferente por Pato Branco, com pontos turísticos e também os encantos da cidade. A ideia surgiu quando eu vi na internet o Gaúcho Goods. Então pensei em trazer algo regional, a princípio o Paraná, depois a gente pensou que não, de repente podia ser da nossa cidade mesmo. E sendo da nossa cidade, teve que ter uma família de patins. Quando eu tive o insight que eu pedi esse insight, né? E eu recebi a graça de receber essa ideia, a gente conversou em casa, até a esposa falou, amanhã tu começa. Parei tudo e me dediquei, assim, para correr contra o tempo, para colocar essa ideia no ar o quanto antes. E tudo saiu direto da cabeça e do traço do artista. Toda e qualquer arte que eu vou fazer, ela sai do lápis. Então eu tenho que desenhar. Eu olho para o cenário, para uma fotografia, ou lembro um determinado ponto, faço a lápis, passo uma caneta nanquim depois, digitalizo isso para o computador e lá no computador eu refino com o software de edição de imagem. Vou te dizer que eu até tentei levar algumas imagens para a inteligência artificial, mas ela não consegue reproduzir da maneira que eu gostaria que fosse. Então eu falei, cara, é comigo mesmo. Então é por isso que eu me dediquei para terminar o quanto antes. Que a gente vem recebendo de feedback assim, de que a criança está pintando junto com o pai e com a mãe. E eu fico muito feliz com isso, porque é justamente isso, né? Unir as famílias, né? Tirar um pouco do celular, tirar um pouco da tela da televisão e passar um tempo em família fazendo algo bacana, né? Entre os 16 cenários do Pato Goods, Mazinho revela o favorito, um que celebra a família, cheio de significado e lembranças. Que é o meu xodó, são o do Largo da Liberdade, que é os bonequinhos que recepcionam o Largo da Liberdade. Então, aqueles 3 bonecos ali que representam a família, né? Então, o pai, a mãe e um filho, né? O filho, enfim. Aqueles bonequinhos eu não deixaria de colocar. A igreja, né, a matriz está na capa, porque é um símbolo da cidade. Sim. Mas das páginas internas, os bonequinhos do Largo, eu tenho um carinho especial, porque é uma criação minha. E eu vejo que as pessoas se conectam assim, né? Se sentem abraçadas ali, eles estão de braços abertos para recepcionar. Eu já ouvi muito de pessoas assim, dos bonequinhos, que legal, que bom quando tu chega. Os bonequinhos não podem deixar de faltar. E foi justamente esse cenário que conquistou o Arthur Godoy. Apaixonado por colorir, ele escolheu o Largo da Liberdade como o primeiro espaço do livro a ganhar vida através de suas cores. Ele foi um dos primeiros fãs do livro, que não esperou a estreia oficial e garantiu o exemplar já na pré-venda. Eu gostei porque é muita criatividade. E qual que é a sua parte favorita? Eu gostei do Largo porque comemora esse dia. Ah, e você lembrou de pintar os bonequinhos de cada cor? Sim. E você já quer comprar outro desse com mais desenhos da cidade? Acho que sim. As obras do Mazinho não se restringem às páginas do livro. Ele também enaltece a beleza da cidade com 2 painéis instalados em pontos turísticos de Pato Branco. Um no Parque do Alvorecer e outro aqui no Largo da Liberdade, recebendo os visitantes logo na entrada. Entre cenários conhecidos e muita criatividade, Mazinho mostra que a arte pode ganhar asas e transformar a cidade, seja nas páginas de um livro ou em painéis que recebem quem chega, porque quando a arte se espalha, a imaginação também viaja.
E o Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.